ela se coloca no lugar dela para dar lugar para o Senhor hoje. Em nome de Jesus, que seja o Senhor falando na boca dela, seja o Senhor entregando o recado, que a palavra saia com autoridade e cura, que atinja os corações, sejam curados, transformados, edificados para a graça do teu nome. Em nome de Jesus é o que pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Boa noite, Lagoinha. Que a graça e a paz de Cristo invada o teu coração, a tua mente. Tudo aquilo que há dentro de você hoje seja inundado pela graça, pela presença, pelo fluir do Espírito Santo de Deus, porque Ele está neste lugar. Hoje é noite de nós sermos tocados pela palavra. É uma noite da palavra entrar ao seu coração e transformar tudo aquilo que eu e você estamos vivendo. É uma noite de Deus marcar o seu coração num processo de transformação. Amém? Você crê? Você crê? Ficou tudo muito sério, igreja. Ajuda eu aqui, banda. Tava tudo animado, a pastora subiu, falou, agora é a pastora que vai subir, meu Deus, deixa eu me preparar. Mas eu falei de manhã, eu quero liberar sobre a sua vida também. Assim como você tem um marido que você merece, que você precisa, a esposa que você precisa, você também tem a pastora que você precisa. Então hoje é a palavra de Deus que está ecoando sobre a tua vida. A palavra que vai jorrar sobre o teu coração é a palavra que você precisa. A palavra de transformação, e de graça do Senhor, em nome de Jesus, amém. É tempo de sermos transformados. Uma transformação íntegra, uma transformação completa. Viver a perfeição de Deus, viver o que é perfeito, é uma transformação completa. É um caminho de redenção. Não é uma vida literal que nos ensinaram sobre perfeição, sobre até uma justificativa que eu e você dá e falar, eu não sou perfeito, é por isso que não dá certo. Eu não sou perfeito, por isso que eu escorreguei. Eu não sou perfeito, é uma chamada de Deus. A perfeição é uma chamada. Ser perfeito é uma chamada de Deus para mim e para você. E ela significa um chamado à transformação. Quando Deus falou assim para Abraão em Gênesis 17:1, tá lá na Bíblia, escrito assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aí Jesus disse aos seus discípulos, depois de compartilhar todo o contexto da bem-aventuranças lá no monte, falando sobre conduta, sobre uma vida que espelha a manifestação de Deus, Jesus disse aos seus discípulos: sede perfeitos como o Pai Celestial de vocês é. Ele está dizendo na palavra perfeito. E aí às vezes a gente lê isso e a gente fala assim, ah não, mas esse perfeito aí não tem nada a ver. A gente pula. Igual a gente pula os nomes lá na Bíblia, sabe? Fulano que casou com ciclano, que é do Beltrano, a gente pula. Quem? Eu pulo. Às vezes eu medito lá, mas eu pulo. Aí a gente pula essas coisas que a gente não entende. Mas hoje Deus nos trouxe aqui para que a sua mente seja aberta, a sua mente chega no nível de expansão da manifestação de Deus, e você entenda que a perfeição é um caminho que Deus já projetou para nós. Agora fala para o seu irmão assim, está preparado para esse caminho? Vamos ler juntos Jeremias. Jeremias, capítulo 18. Bota no telão para mim, o meu fechou aqui. Jeremias, capítulo 18, por favor. Obrigada. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Sabe aquela máquina que fica girando? Aí o barro tá ali, e o oleiro estava trabalhando. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Fala assim, conforme, repete comigo,
o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Mais um. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da tua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. E no momento em que eu lhe falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, me arrependerei do mal que tinha dito que lhe faria. Até aí. Queridos, Deus estava ali movimentando a tua palavra através do profeta Jeremias. Então Jeremias, ele recebe uma direção de Deus, e o profeta naquele tempo era aquele que dava a mensagem para o seu povo. Assim como hoje estou aqui dando uma mensagem para a igreja, enquanto diversos outros pastores também pregam, liberando uma mensagem para a igreja, Deus trazia a mensagem através do seu profeta. E o seu profeta recebia essa mensagem, e ele tinha a responsabilidade de levar essa mensagem para que o povo compreendesse, e não só compreendesse, mas passasse a viver essa mensagem, passasse a mergulhar, a desfrutar, a entender a chamada de Deus. E aí a primeira coisa que Deus fala para Jeremias, ele fala: Jeremias, levanta. Deus está nos dizendo hoje aqui, igreja, que é tempo de nos levantarmos, é tempo de estarmos de pé, é tempo de sairmos de um lugar aonde cruzamos os nossos braços e queremos que Deus venha fazer as coisas do jeito que a gente quer. É tempo de levantar e estar com os olhos atentos e o ouvido aberto para ouvir a mensagem de Deus. Mas nós não iremos conseguir fazer isso se estivermos sentados de braços cruzados. Talvez você saiu da tua casa hoje com vários conflitos, com vários desafios, e falou: eu vou para a casa de Deus hoje porque Deus tem um refrigério para mim. Deus vai trazer uma motivação para mim essa semana. Sim, a motivação que Deus está te dizendo hoje é: levanta, levanta, se posicione, fique em pé. Mulher, se posicione no teu lar, assuma as responsabilidades da tua casa. Homem, seja um sacerdote ousado na tua casa. Líder, desenvolva com excelência o chamado de Deus. Servo, sirva em amor, ame as pessoas, faça aquilo que Deus está te pedindo para fazer sem restrições. Mas é necessário levantar. Talvez o grande desafio da sua vida estar sendo transformado é porque você não quer se levantar. Você quer que Deus faça, mas hoje é noite que Deus vai fazer mediante as tuas mãos. Mas fala: mas pastora, fica confuso porque a nossa mente não consegue compreender o que é celestial. Nós precisamos ser transformados de glória em glória, de tempo em tempo pela palavra. E quando a palavra de Deus passa sobre nós, nós começamos a entender aquilo que é celestial. Então aquilo que é você se levantar, é você ter um coração rendido, um coração posicionado em fazer o que Deus lhe pede. E aquilo que Deus lhe pede muitas vezes não vai ser aquilo que você quer. Moisés teve uma chamada para tirar e libertar o povo do Egito. Então a hora que saiu era festa. Vamos sair do Egito, vamos! A hora que chegou diante do mar, o próprio Moisés: Deus, e agora, Deus? O Senhor não falou que era para eu sair do Egito? E ao sair do Egito nós estaríamos livres, libertos de Faraó. Olha lá, a carruagem está vindo atrás da gente, e agora tem um mar, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, que a gente começa a falar: Deus, o Senhor não falou que era para fazer isso, e agora eu estou com um desafio, o Senhor não me deu uma palavra, e olha a dificuldade que eu estou passando. Deus falou para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Deus está te falando o que você tem na mão hoje.
Só fique em pé, porque quando a gente se posiciona, Deus vai interferir naquilo que eu e você não consegue. Naquilo que nós não conseguimos, Ele vai fazer. Pois então Moisés tinha um cajado, e Deus falou para ele: estende o cajado, e o mar se abriu. Mulher, é tempo de estar de pé. Homem, é tempo de estar de pé, para que Deus gere a interferência na sua vida. Já está preparado, já está pronto, mas é tempo de você estar de pé. É tempo de você estar de pé. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui pronto a ficar em pé? Não. Nessa movimento eu vou perguntar mais uma vez, igreja. Se conecte naquilo que Deus está falando. Coloque o teu coração. Tem alguém aqui entendendo que é para ficar de pé? Tem alguém aqui entendendo que é tempo de vivermos o novo? Que é tempo de vermos os milagres? Porque o mar vai se abrir quando você estiver de pé. Nós estando de pé, todos estando de pé, Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Na tua casa, na tua família, no teu trabalho, em Piracicaba, em São Paulo, no Brasil e nas nações da terra. Aí Deus fala para Jeremias: Jeremias, levanta. E depois ele fala: agora desce. Sabe por que a gente não levanta? Porque a gente sabe que depois de se levantar tem o descer. Um monte de gente não levanta porque sabe que depois vai ter que descer e não quer descer. Porque a tua alma, a tua carne grita e ela não quer descer. Ela só quer subir. Eu vou subir o monte. Quer subir, quer ser visto, quer fama, quer dinheiro. Ah não, pastor, eu não ligo. Liga sim. Nós somos carne. A nossa carne grita. Você pode dizer: ah não, eu não quero aparecer mesmo. Mas é orgulho do mesmo jeito. Quando você não se apropria daquilo que Deus está querendo fazer através da sua vida. É um orgulho também não querer. Ah, eu não quero aparecer nada, ou quero aparecer. Mas quando a nossa alma sabe que nós, logo depois de um processo de nós nos posicionarmos em Deus, Deus vai nos chamar a descer, a gente sabota o caminho de Deus. E você vai entender o que eu estou querendo dizer. Quantos aqui servem na igreja? Ergue a mão. Os 20% está aí. Pode abaixar, obrigado. Os 20% está aqui. 20% que está aqui ergueu a mão e falou: eu sirvo na igreja. Está em escala em algum ministério, desenvolvendo o teu chamado, em algum local da igreja está se desenvolvendo. Mas os demais que não ergueram as mãos, não tiveram a ousadia e coragem ainda para entrar nos ministérios, talvez são N motivos. Mas eu quero te fazer entender muitos motivos que talvez você ainda não está servindo. Você ainda não está posicionado. Porque a pessoa fala assim: eu vou na igreja só de domingo. Porque eu vou na igreja domingo, Deus fala comigo, eu recebo a palavra, é maravilhoso. O culto do domingo à noite é melhor. É melhor. É porque você está mais despertado de domingo à noite? Porque quem faz o culto é eu e você, não é o povo da banda, não. Aí eu falo: eu vou no culto de domingo porque eu gosto do domingo à noite, ele é melhor. Aí eu vou no domingo à noite porque eu vou ser saciada, tem mais gente e tal. Eu vou no culto domingo à noite, mas eu não vou servir. Porque quando eu começo a servir, quando eu começo a fazer algo para Deus, a minha vida fica mais difícil. Diga misericórdia. Eu sei que Deus está falando com alguns aqui. E até você que serve, que você começou a servir, você fala assim: agora está difícil. Comecei a servir, era para ficar mais fácil, está difícil. Mas sabe por que fica difícil? Porque o começar a servir é você entender que você está descendo. Porque a gente vem para Jesus, aceitar Jesus é um caminho, é o caminho ideal, necessário na nossa vida. Mas a permanência no Evangelho não é só a decisão que nós tomamos, mas é o caminho que nós percorremos mediante a decisão que nós já tomamos. E aí nesse caminho a gente vai começar a descer.
E ao começar a descer, a gente vai começar a ver coisas que a gente não via. E o diabo vai querer parar. Por quê? Porque enquanto você só vem curtir Deus, o seu nível espiritual é um. Mas o quanto você começa a batalhar como filho de Deus, como filha de Deus, a sua vida se torna outra. Aí você fala, mas fica mais difícil. Não é verdade. Isso é um engano do inimigo, uma crença que embutiram em você. Sim, você vai ver coisas que antes você não via, mas você vai ser transformado para viver no céu. Você acha que é só vir aqui na frente, aceitar Jesus, soltar pompom e que você vai pro céu? Não, o pompom, a festa te ajuda aí no céu, mas a nossa vida de ser um cristão verdadeiro é todos os dias render, é todos os dias descer na casa do oleiro, é todos os dias entregar para que Ele faça a vontade dEle na nossa vida. Ser cristão é descer e permitir que a glória dEle se manifeste em nós. Fica mais difícil que você vê mais dos seus defeitos. É forte, igreja. Lá no livro eu falo sobre isso. Como você deve encarar e olhar os seus defeitos. Tem gente que está sentada aqui achando que não tem defeito, não. Perfeito em Deus nós somos. Vocês aprenderam bem. Agora você vai entender que ser perfeito em Deus é olhar suas falhas todos os dias e consertar ela todos os dias. Porque quando Deus estava falando para Jeremias, levanta e desce, porque lá eu vou fazer a obra. Descer a casa do oleiro é o caminho da transformação para a nossa vida. E descer na casa do oleiro não é um convite, é uma ordem. É uma ordem daquele que é nascido de novo, daquele que se entrega plenamente a Deus. Ah, eu não quero, eu gosto mais de ser curtido mesmo. Curtido é mais legal, eu quero seguir Jesus. Porque o dia que eu escuto uma abobrinha, eu paro de seguir. A gente está tão seletivo nas coisas que a gente faz, que a gente está sendo seletivo na Bíblia. Mas eu vou mostrar para você uma revelação, sabe o quê? Sabe por que a gente fica seletivo na Bíblia? Porque a gente só está lendo a Bíblia com os reels do Instagram. A gente está deixando de ler a Bíblia de verdade. E em vez que a gente lê a Bíblia de verdade e ser potencializado e ser fortalecido pelo Reels, a gente está achando que os videozinhos do Reels é eis que te digo. E esquece de ler a Bíblia. Aí fica uma nhaca mesmo. Porque tem um monte de gente falando nhaca na internet sobre a Bíblia. Fica confuso, igreja. A confusão está na ausência de nós lermos a Bíblia. Então quando a gente desce na casa do oleiro, nós vamos ler a palavra e viver a palavra. O livro que eu escrevi é porque eu li a palavra, estudei a palavra, pratiquei na minha vida e falei, agora eu vou ensinar, vou ajudar as pessoas. É viver a palavra, é entender que esse caminho perfeito é uma chamada de Deus e nós vamos viver ela, viver em todo tempo, renunciar em todo tempo e ler a palavra, para você entender o que você vai renunciar, o que você vai abrir mão, o que você vai decidir, o que você vai fazer. A gente não pode ir pelas ondas dos memes. Você pode até se divertir, que a vida fica mais divertida com alguns memes, mas ela não pode ser a condução da sua história. Quando Deus estava chamando aquele povo e mostrando essa visão para Jeremias, Ele estava mostrando que aquele povo estava longe de Deus. Ele estava falando assim, ó, pode eu pegar, amassar todo o barro, destruir o vaso? Aí você imagina, ah, não, Deus jamais faria isso em mim. Deus é bom e é fogo consumidor também. Ele é bom, mas Ele não vai te quebrar para te humilhar, Ele vai te quebrar para te exaltar. Porque não tem como Deus nos exaltar se nós não formos humilhados, não pelo mundo, por nós mesmos. As pessoas podem te humilhar um monte, mas se você não se humilhar, você vai continuar sendo humilhado pelos outros. É melhor que você se humilhe. Igreja, eu não consigo entender um cristão que não se humilha. Eu não consigo. Eu te respeito, tenho zelo, compaixão, porque eu sou terapeuta e entendo várias questões emocionais que estão por detrás disso. Mas como cristão, a gente tem que fazer o que for necessário para rasgar a nossa alma e a humilhação bater na nossa porta. Não tem como. A humilhação é que nos conecta a Deus.
É o processo de sermos quebrados. E aí a gente fala, não vou fazer. Por que a sociedade está do jeito que está? A gente fala, o governo é assim, é culpa do governo. É uma recusa de humilhação, de se humilhar. É uma recusa de obedecer. Mas o caminho perfeito é uma chamada à obediência. É retornar ao caminho da perfeição. É retornar ao caminho perfeito de Deus. Deus está nos penalizando com o governo? Não, Ele só quer que eu e você se arrependa. Ele só quer que eu e você se posicione. Eu sei que é uma palavra dura, mas eu já te disse antes o que ia acontecer. Ele quer que a gente chegue nesse lugar. Ele quer que a gente chegue num lugar onde a gente entende que nós somos falhos. Sim, mas isso nos conecta mais a Ele. Não faz a gente um bando de gente dar desculpa. Que fala. Ontem eu compartilhei um testemunho que recentemente nós fomos para o Chile, subir a montanha. E a gente queria conhecer a neve. E fomos. Solzão durante o dia. No dia que ia subir a neve, amanhece aquela chuva. Chuva de água. Eu falei, o que eu vou fazer lá em cima? Chuva? Nem tem neve. Pensei eu, vai derreter a neve. Pensei. Não pensei muito bem, mas pensei assim rápido. A hora que a gente entra na nave, o cara fica tranquilo. Aqui tá chovendo, mas lá tá nevando. Eu falei, uau. Então vamos subir a montanha. Começa a subir a montanha, a gente vê a montanha com um pouquinho de gelo. E de repente eu olho na janela, a neve caindo. Eu falei, que lindo, neve. Aí você vai subindo. E daqui a pouco só tem neve. Você não olha, você olha para um lado é neve, você olha para o outro neve. E a van atola na neve. A gente vai descer, a neve bate no joelho. Tem que empurrar, tirar. Mas você vai entender por que eu estou dizendo isso. Porque na nossa van tinha eu e o pastor, uns irmãos crentes e os irmãos não crentes. Você vai se identificar. Aí a neve, a hora que primeiro atolou, primeiro foi festa. Neve desceu, tal, ficamos ali, formar aquela fila, aquela montanha, você não enxerga nada embaixo, só montanha, neve. Tava legal, e aquela chuva da neve que você virava assim, vinha na sua cara, entrava dentro da roupa, aquela neve, e a mão, você tirava a luva e congelava os dedos. E aí os irmãos entrou na van e começou. Deus está mostrando que é melhor voltar. Isso deve ser sinal de Deus, que não, melhor a gente não subir mais. E começou a falar. A cabeça do moço da van começou a ficar atarentado de tanta informação e falando, acho que tem que voltar. Eu falei, gente, nós temos que subir. Tem um lugar pra gente chegar lá, pra conhecer. Como é que a gente volta sem conhecer? Em silêncio, só a minha cabeça, tá? Não falei pra ninguém. Em silêncio, porque Deus estava falando comigo. Deus não leva a gente para passear nos lugares. Deus leva a gente para ir nos lugares e expandir a nossa mente com aquilo que a gente vê de diferente. E aí lá, subi na montanha, Deus falando, chuva, meu Deus, como eu lido com isso. Respira, segue o fluxo, que nada pode atrapalhar a vontade de Deus. Sobe a montanha e a van atola mais uma vez. E nessa segunda vez nem a porta mais abre, porque atolou no lugar que não dava e a neve estava na altura da porta. Tivemos que esperar alguém passar para puxar. Resumindo, puxou, chegamos no lugar da neve. E a gente, e o povo, crente, eu e você, porque eu também represento você. Nós somos um corpo. Quando você está blá, 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 eu estou sentindo no meu corpo. E eu não desprezo isso. E o nosso esforço deve ser sempre em fazer a diferença, mesmo que a maioria esteja blá, 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 blá. Chegou lá e todo mundo, não vou descer porque a van não sei o quê, e Deus está não sei o quê, tem que livramento, Deus está mostrando. Que Deus! Ficou reclamando lá e nem aproveitou a neve. Eu falei, amor, vamos gravar um vídeo. Vamos fazer vídeo, vamos fazer bolinha, sobe a montanha, brinca aqui, quebra o gelo, acaba com esse negócio de ficar reclamando, porque é um ambiente onde o povo reclama. Ninguém aguenta. Às vezes você está reclamando onde você está e as pessoas estão sendo consumidas por isso e a história não muda. É só descer na casa do oleiro. E eu cheguei lá e falei, Deus, o que o Senhor está querendo falar comigo? Porque eu estou quietinha aqui, com a minha alma gritando, mas tentando entender o que o Senhor tem a me dizer. E eu sei que essa voz da maioria não é a tua voz. Fala para mim o que o Senhor quer. Aí ele disse assim,
quanto mais medo você sentir, mais eu assumo o controle da tua história. Como assim? Porque é na hora que a gente precisa se render. Depois eu comecei a pensar, o que aconteceria se eu descesse a pé? A irmã, né? Descer a pé. Morreria congelada. Mas eu precisei depender de Deus. As coisas ficaram difíceis, o trajeto ficou difícil, mas não significa que é hora de parar. Para de ficar achando que porque o trajeto está difícil não é de Deus. Quando não é de Deus, Deus faz as coisas desaparecer da sua frente. Porque uma pessoa que tem um coração rendido, que conhece a palavra, que está alicerçado em Deus, Deus não deixa enganar. Ele está te ensinando algo. Ele está te ensinando algo. Ele está ensinando algo nos momentos difíceis. E não é fácil mesmo. Não é fácil você estar indo para um lugar e falar, eu vou curtir a neve. Eu vou curtir a neve. Que é um dia que eu vou ver neve. Eu não sei quando eu vou voltar a ver neve. Vou subir, Deus mandou chuva. Deus fez a neve cair do céu e a bolinha vir cair, as coisinhas cair na minha mão. Deus fez tudo isso. Mas Deus me ensina a olhar as dificuldades e não reclamar. Porque foi assim que o povo no deserto fez. Olhou as dificuldades e parou. Mas hoje eu vim aqui para dizer para você que Deus está te convidando a descer na casa do oleiro para a sua vida ser transformada completamente. E a nossa vida vai ser transformada, sabe com quem? Pessoas. Ser seguidor de Jesus, a gente fica na linha superficial. Eu curto, gosto, faço. Não gosto, paro de fazer. Agora quando a gente começa a servir, e não é porque a igreja precisa que eu estou falando isso, não é porque é Bíblia. É Bíblia. Quando a gente começa a servir, estar no meio das pessoas, os BO começam a acontecer mesmo. Mas os milagres também começam a acontecer. Aí a gente fala, ah não pastor, eu prefiro ficar no meu canto. Sabe por que você prefere ficar no seu canto? Porque nem tu tá te aguentando. Aí você joga a culpa nos outros. A gente tem que se olhar e enxergar os nossos defeitos em nós e saber que Deus é aquele que vai nos redimir. Mas é fácil cruzar o braço e fazer cara feia. Birra. Nós não somos mais crianças no evangelho, igreja. Nós não somos mais isso. Deus está nos chamando a amadurecimento. Não somos mais uma igreja a infantilizar. Somos uma igreja cheia da presença, com consciência, com uma mentalidade, com um chamado, com um destino. Tem um caminho a ser percorrido. A dificuldade chega, mas é ali que nós conhecemos o Senhor. É só na casa do oleiro que a gente conhece Deus de verdade. Sabe por quê? Porque é ali que a gente descobre que quando nós somos fracos, nós nos tornamos fortes. Você nunca vai saber o que é esse versículo até o dia que você está estourando de dor de cabeça, com a mente doendo e pregando a palavra, e Deus restaurando o seu corpo, Deus restaurando a sua história, Deus restaurando pessoas. Aí você vai entender que não tem a ver sobre você, mas tem a ver com o que Ele faz através de você. É o que Ele faz. O caminho é se levantar e descer. O caminho da perfeição é se levantar e descer. É tempo de nós rompermos com a religiosidade. É tempo de nós rompermos com as mazelas que a nossa alma construiu de religiosidade e viver o evangelho em verdade. Nos olhar como nunca nós nos olhamos. E deixar que o Espírito Santo faça essa obra em mim e em você. O tempo não precisa ser fácil para nós vivermos aquilo que Deus tem. O tempo não precisa ser fácil para os princípios serem praticados. Afinal, a Bíblia diz: sede fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar. E isso não é só sobre dinheiro, mas isso é sobre uma conduta. É fácil a gente olhar as pessoas e falar: que fácil, olha lá que bonita, lançou o livro. Você sabe como eu paguei o boleto do livro? Nem sabe, tá falando aí. Nem paguei, nem uma parcela ainda. Mas tá lá, programado.
fácil a gente olhar e achar que é fácil. Mas a vida não é assim, gente. A vida não é assim, nunca vai ser, nunca foi. Eu não sei o que pintaram pra gente. A gente pode ir na Disney se divertir, mas a vida não é a Disney. A vida é a vida, ela é de verdade. Tem desafio, a gente é adulto. A gente é gente. E adulto assume. O homem bate no peito e fala, eu assumo a casa. A mulher bate no peito e fala, eu zelo pela minha casa. Eu guardo o coração dos meus filhos. Eu auxilio o meu marido. Eu me posiciono. Um servo na igreja fica posicionado até o fim. Aí vocês olham pra gente hoje e falam, é fácil pro pastor. Mas deixa eu contar um segredo pra você e fica a dica. Eu e o pastor sempre fechamos a igreja. Sempre esperamos o nosso pastor para fechar a igreja. Ontem nós saímos daqui 1h da manhã. Só eu e o pastor e as crianças. Todo mundo foi embora. Não estou falando pra você sentir dó. Só estou falando que você perdeu a oportunidade de estar do nosso lado e entender o que a gente vive. Porque é muito bom você receber a palavra e vazar para tua casa. Eu sei o que é isso, que eu já fiz isso também. Mas se você quisesse ser moldado e descer na casa do oleiro e viver a transformação, anda do nosso lado, porque eu não mando ninguém embora. Fica do meu lado para ver se eu vou mandar você embora. Pode ir embora, pode ir embora. Ou não, fica quietinho. Não, pastor, eu quero ficar. Não, pastor, eu quero ficar. Fica! Fica que a gente vai entender. Mas é fácil a gente olhar e ver a festa, mas esquecer que eu fui embora ontem sozinha com as crianças e com meu marido. Aí o povo critica que se ganha alguma coisa, não quer abençoar porque acha que não precisa. Sai desse lugar, essa mente é infantilizada. A sua vida não prospera quando você olha para esse lugar. E nós estamos ensinando você a prosperar. Eu não me contento em ser próspera sozinha, porque se eu quisesse ser próspera sozinha eu nem estava aqui. Eu estava fazendo outras coisas que eu sei que eu posso fazer. Deus nos chamou para estar aqui, para te impulsionar a sair deste lugar, para ser um homem e uma mulher de Deus ousado, para pegar a unção que nós carregamos sobre empreendedorismo e não ficar querendo se crescer, mas querer engrandecer o nome de Deus, querer valer a pena, expandir essa igreja para que Piracicaba seja ganho. Não é sobre nome, mas é sobre vida se rendendo, vida se entregando, vida sendo transformado. E para isso Ele está chamando a mim e você hoje para descer na casa do oleiro. É tempo de descer na casa do oleiro. É um convite, uma chamada de Deus. Só para você que entendeu essa chamada, fique de pé como um ato de se levantar. Tem uma unção que Deus libera neste lugar. As palavras não são palavras lançadas ao vento, mas as palavras são verdades que ecoam na tua alma. Porque enquanto o Espírito Santo jorra da minha boca, Ele mesmo faz um trabalhar no seu coração. Ele mesmo te transforma, Ele mesmo te confronta, Ele mesmo ajusta o seu coração, Ele mesmo vai fazendo a obra. Fecha os teus olhos, se eu fosse você eu não perdi essa oportunidade. Ao manifestar de Deus, o Espírito Santo está aqui, Ele te convidou a descer. E aqui você vai descer. Você vai descer para que a glória dele venha, para que a manifestação dele venha. A música vai subir, as vozes vão subir, mas o seu coração vai se render, o coração vai se entregar. Você vai colocar a sua vida no Senhor e dizer: Deus, transforma o meu coração em nome de Jesus. Oh, rebababá, xerereres. Espírito Santo de Deus, entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, coisa fechada é você, é tudo sobre você. Subir um monte e muitos desistiram e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá
vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto, mais perto. Mais perto do monte, mais perto da glória, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte Que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Queridos, quem quer ficar mais perto da face da glória do Senhor, saia do seu lugar e venha aqui. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu quero
Eu quero renovar a minha aliança com Deus. Eu quero estar mais perto. Eu quero estar renovado para enfrentar o monte, para enfrentar as dificuldades. Saia do seu lugar e venha correndo para cá. Nós queremos orar por você. Já tem pessoa prostrada aqui no púlpito. Isso. Você quer ficar mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Isso. Você quer ficar mais perto. Sai do seu lugar. É o momento de você descer na casa do oleiro. O oleiro quer fazer um vaso novo. O oleiro quer tirar esses vazamentos. O vaso talvez esteja rachado. Ele quer estancar essa rachadura. Ele quer fazer um vaso novo. Ele quer colocar unção, graça, o favor dele sobre a sua vida. Um vaso novo. Desça a casa do oleiro. Desça a casa do oleiro. Quer descer na casa do oleiro. Deixa ele fazer nova todas as coisas. Deixa ele amassar o barro. Desce na casa do oleiro. Abre mão do seu orgulho. Abra mão do seu ego agora e desce a casa do oleiro. Ele está te chamando hoje para um novo tempo, para mudar essa história em nome de Jesus, para te fortalecer, para te encher. Desça a casa do oleiro hoje. Se você quer estar mais perto, você precisa descer na casa do oleiro. Você precisa descer na